para a professora Mariana Mota Prado, que é professora da Universidade de Toronto, professora de, entre outras coisas, Direito de Desenvolvimento, Regulação Econômica, enfim. Mariana, com você. Obrigada, Mário. Conseguindo me ouvir? Sim, sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para participar da conferência e me desculpar por não poder ter comparecido pessoalmente. Como eu expliquei para o Mário, eu estou em Londres como diretora do Center for Transnational Legal Studies. A gente teve a palestra do semestre ontem à noite, estamos recebendo um palestrante agora hoje à tarde, então a data era muito difícil para mim viajar para o Brasil e voltar a tempo de cumprir com as minhas obrigações aqui. Então, queria agradecer o convite, pedir desculpas por não estar aí pessoalmente e agradecer a flexibilidade de vocês por deixar eu participar via Skype. É só uma pena que eu não vou ter a oportunidade de presenciar as outras apresentações, porque tanta gente na conferência cujo trabalho eu admiro, eu adoraria poder estar aí para participar do diálogo. Espero que esse seja o primeiro de muitas comemorações dos aniversários do programa de pós-graduação da GV. Vou me juntar ao Diogo para parabenizar a GV pelo esse mestrado extremamente inovador, que eu acho que mudou o ambiente pós-acadêmico de estudos do direito no Brasil, não só por introduzir um mestrado full-time, com bolsas, mas puxar todos os pesquisadores para fazer pesquisa interdisciplinar, com treinamento sério. Eu admiro especialmente a sementinha que vocês estão plantando para esses alunos considerarem sair do Brasil, expandir os horizontes, estudarem fora em algum momento da vida acadêmica deles, que eu acho que é sempre uma experiência muito valiosa. E, obviamente, todos os prêmios que o programa ganhou no Brasil e no exterior, acho que falam por si mesmos sobre a qualidade do programa. E fico muito feliz que vocês tenham conseguido agora a autorização para começar o doutorado. E aproveitando a presença do Oscar, deixo o convite para a gente começar a explorar mais seriamente as parcerias entre Toronto e FGV, para que os alunos de vocês possam ir para Toronto com mais frequência, e vice-versa. Bom, sobre a minha... Oi? Tá ótimo. Vou passar aqui para o PowerPoint para começar a minha apresentação. Deixa eu... Vocês estão conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo colocar o PowerPoint. Entrou o PowerPoint, né? Tá ok. Bom, como o Mário falou, essa área da regulação é uma área na qual eu faço pesquisa, então a minha apresentação vai ser um pouco baseada nos estudos que eu já desenvolvi, mas seguindo a linha que o Diogo adotou, eu vou extrapolar um pouco o trabalho que eu fiz e publiquei, para, de alguma forma, responder as questões que o Mário levantou, convidou a gente para participar desse painel. O que é que funciona a regulação dos trópicos? Então, deixa eu começar com o meu trabalho. O meu trabalho é basicamente uma resposta à pergunta: o que não funciona? E eu acho que aqui eu não estou sozinha como pesquisadora. Uma das principais publicações que tenta responder a pergunta de por que a regulação nos trópicos não funciona é um volume publicado pela Oxford University Press, que foi editado pelo Navroz Dubash, pela Brown and Morgan, e é uma série de estudos de casos de diferentes países do Global South que adotaram o modelo regulatório, acho que é justo dizer, da América do Norte, predominantemente. E esse livro compila, nesses estudos de caso, histórias de todos os resultados que foram alcançados, que são
acho que na sua totalidade, sem exceção, fora do que era esperado como resultado dessas reformas. Então, os países do sul global adotaram agências reguladoras, essas agências reguladoras nos seus desenhos institucionais são muito similares ao modelo que a gente encontra na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, mas os resultados não foram os mesmos. Eu contribuí para esse debate analisando o caso do Brasil, que é o que eu vou falar predominantemente nessa apresentação, mas eu acho que a lição que a gente tira olhando o que aconteceu na adoção de agências reguladoras no sul global é uma ideia que eu acho que é muito comum na literatura de direito e desenvolvimento e já foi explorada em várias áreas, então regulação não há uma exceção, e a ideia de que transplante não funciona, né? Quando você tira um desenho institucional de um determinado sistema jurídico, político, econômico, e transplanta para outro, o que esse transplante vai gerar não vai ser idêntico ao que ele gera no sistema de origem. Então, essa lição eu acho que a gente aprendeu, infelizmente, através da experiência concreta com a regulação. Onde esse problema do transplante é mais evidente? No caso brasileiro, ele é bastante evidente na ideia de controle presidencial das agências. Como o Diogo falou, quando a gente copiou esse modelo norte-americano, as agências vieram com um desenho institucional que tentava garantir um completo isolamento dos reguladores da esfera política. O Diogo sugeriu que talvez a receita tenha sido exagerada na tentativa de garantir essa autonomia, mas esse era o modelo que a gente estava copiando, né? O que aconteceu? Em 2010, eu publiquei um artigo falando, olha, isso não vai dar certo, simplesmente porque se você olhar para o presidencialismo brasileiro e olhar para o presidencialismo norte-americano, são sistemas presidencialistas completamente distintos. Então, a partir do momento que você começa a considerar como o presidente se relaciona com o Congresso no Brasil e essa relação é diferente no Brasil e nos Estados Unidos, você vai imediatamente ver que a relação entre o presidente e as agências vai ser diferente no Brasil, apesar das agências em si terem exatamente o mesmo desenho institucional que as agências norte-americanas. Então, as hipóteses que eu levantei num artigo que publiquei em 2010 é que, a ideia de autonomia orçamentária ia ser difícil garantir se você considerasse o nosso processo orçamentário brasileiro e os mecanismos que o presidente tem para controlar esse processo. A ideia de nomeações presidenciais com aprovação do Congresso também não iria ter o tipo de balanceamento e controle que a gente vê nos Estados Unidos, de novo, em parte por causa da relação entre o presidente e o Congresso. E terceiro, a ideia de que nova legislação pode pôr ameaças para as agências, mudanças repentinas, seja no desenho das agências, seja no quadro regulador, ou seja, nas regras substantivas do setor, ela também é diferente no Brasil quando você considera que o presidente tem o poder de emitir decretos, e esses decretos podem virar lei. Então, esse artigo que eu publiquei em 2010 falava, olha, provavelmente isso daqui não vai funcionar, porque o sistema que está recebendo o transplante, ele é muito distinto do modelo de origem. A evidência empírica, para minha satisfação, veio um ano depois, uma pesquisadora chamada Mariana Silva publicou um artigo, ela é uma cientista política, coletando dados empíricos, e ela basicamente fala que, de fato, as agências tiveram a sua autonomia orçamentária seriamente afetada por uma série de atos do executivo, que não só privou essas agências de recursos que elas tinham direito, mas
também constrangeu essas agências de uma série de outras formas, como acesso a recursos, tipo autonomia para comprar passagem, fazer contratações, etc. E a Mariana Silva também mostra que a questão das nomeações, ela ficou extremamente problemática, em parte porque começou a haver o que a Mariana Silva chama de intervenção política nas agências. Isso implicou renúncias por motivos políticos de pessoas que ocupavam mandatos fixos. Isso foi acompanhado pelas vacâncias, ou seja, o executivo, uma vez que o cargo se tornasse vago, o executivo não nomeava um sucessor. Isso acabou debilitando não só o potencial deliberativo do conselho das agências, mas em muitos casos algumas agências ficaram sem quórum para sequer poder deliberar e decidir. O paper da Mariana Silva não acha muita evidência sobre ameaça de nova legislação, mas essa também é uma área que é um pouco mais difícil, porque é ameaça, né? É a ideia de que a agência está mudando o modo como ela se comporta porque o executivo ou o legislativo estão ameaçando mudar a legislação. Então é um pouco mais complicado coletar evidência. Mas, enfim, o paper dela basicamente fala, sim, tem controle político das agências. E como o Diogo falou, esse controle político e essa evidência que a Mariana Silva apresenta, ele se intensificou de maneira dramática no governo Lula, em especial no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. As tentativas, o que eu acho que a história da Mariana Silva não conta é que essas estratégias de minar as agências, a operação das agências reguladoras, elas foram, de certa forma, precedidas por tentativas mais formais de mudar a relação entre as agências e o executivo, né? Então, o governo Lula tentou propor contratos de gestão entre as agências reguladoras e os ministérios. A proposta foi rechaçada violentamente. Eu contribuí para falando, não façam isso. O governo, em 2004, reformulou essa proposta, falando, não, então não precisa ser um contrato, o contrato é muito formal, vamos trabalhar com um plano, a agência propõe um plano para o ministério, a agência e o ministério podem coordenar as metas do setor, mas não tem nenhum tipo de punição. De novo, a ideia foi rechaçada. Em 2007, o governo aventou a ideia de mandatos com termos flexíveis, que também foi rechaçada. Então, o que a gente tem? A gente tem um cenário em que, de fato, o governo Lula se inicia tendo uma visão diferente do governo anterior sobre agências reguladoras. Existe uma tentativa do governo de fazer reformas formais que são vetadas no ambiente político, e daí você tem o uso desses mecanismos mais informais que eu trouxe como hipótese em 2010, a Mariana Silva corrobora com evidência empírica em 2011, de que então o executivo decidiu interferir politicamente nas agências, mas através de mecanismos mais informais, né? Por que o governo estava fazendo isso? Eu acho que o Diogo, na fala dele, ele mencionou a frase do Lula, né, de que as agências são uma terceirização do Estado. Quer dizer, a ideia de que o Lula não gostava das agências, e o PT, eu diria, como um todo, não gostava das agências como elas se apresentavam no momento que eles entraram no governo, era clara, né? O que é menos claro é por que dessa resistência. Algumas pessoas sugeriam que era oposição política, né? As reformas foram implementadas pelo predecessor, eles queriam se opor à agenda do PSDB e às reformas do Fernando Henrique. Algumas pessoas sugeriram que era resistência econômica, ou seja, oposição a uma agenda neoliberal. Essas hipóteses todas são meras hipóteses, a gente não tem nada muito elaborado, formulado para falar foi uma coisa ou outra. O
que de alguma forma é bom, porque eu acho que abre a possibilidade da gente explorar uma terceira hipótese, que é a hipótese que eu gostaria de propor aqui. A minha hipótese é a seguinte: o Fernando Henrique Cardoso, ele trouxe para o Brasil o modelo do Estado regulador que existia não só nos Estados Unidos, mas que estava sendo proposto pelo Banco Mundial e outras instituições multilaterais, que acabou sendo exportado para o Global South, né? Então você privatiza, você separa o setor produtivo da economia do Estado e você coloca o regulador lá para intermediar essa relação e governar como que o agente privado vai atuar nesse setor. O que acontece com a entrada do Lula no governo? O que a gente vê é que começa todo um processo de transição para um novo modelo de Estado, que é um Estado desenvolvimentista. E a questão aqui é o que fazer com as agências se você está tentando montar um Estado desenvolvimentista, né? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu contextualizar um pouco o que eu estou falando. A ideia desse Estado, de que o Brasil estava investindo num Estado desenvolvimentista, é trabalho do Diogo, do Mário, com David Trubeck. Escreveram um livro para falar o que o Brasil estava investindo, começando com o mandato do Lula. O Brasil estava investindo num modelo em que o Estado ele tem uma relação não simbiótica, né, com o setor privado e o setor produtivo da economia, que é o velho Estado desenvolvimentista. Então, é um Estado que vai, de alguma forma, preservar o setor privado, mas, ao mesmo tempo, ele não vai ser tão distanciado desse setor privado quanto ele é na ideia neoliberal, que é o que está embutido no modelo de Estado regulador que a gente tinha adotado, né? Então, essa é uma transição interessante que está acontecendo quando o Lula entra no governo, que já foi mapeada pelo Mário, pelo Diogo, pelo David. E quando você volta para as tentativas de reforma que eu listei anteriormente, você vê que o governo Lula ele estava tentando não se livrar das agências reguladoras, não reverter privatização, mas, ao mesmo tempo, criar mecanismos, e eu acho que os contratos de gestão, os planos, a ideia de mandatos flexíveis, era uma tentativa de criar mecanismos para que o modelo do Estado desenvolvimentista pudesse, de alguma forma, se reconciliar com o Estado regulador que a gente tinha adotado na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, o que eu leio, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que nós temos dois modelos de Estado sendo formulados na agenda política, mas também na literatura acadêmica. Um é esse Estado regulador, que pressupõe uma divisão drástica entre o público e privado, né? O papel do Estado ele é isolado do papel do ente privado, que vai engajar com atividades produtivas de economia, e nas áreas em que vão existir falhas de mercado, esse Estado vai intervir, mas ele não pode intervir de maneira política, e aí entra o regulador. Quando a gente passa para o Estado desenvolvimentista, e especialmente esse novo Estado desenvolvimentista, que não quer reverter a privatização, que não quer voltar a ter empresas estatais, a pergunta que surge é, bom, então como é que a gente lida com regulação? Então, a hipótese que eu estou trazendo aqui é que eu acho que o que estava acontecendo naquela época era uma tentativa de reconciliação às regras. Por quê? Porque não existia, eu acho que existe uma literatura que basicamente pudesse indicar o que se faz com o arcabouço regulatório
que existe na maior parte do sul global, num contexto em que você está tentando promover um novo estado desenvolvimentista. Qual é o resultado disso? Como que a gente pode resolver esse problema? Eu não vou... isso daqui não é sugestão minha, é sugestão do Bash e da Morgan, no livro que eu citei no início da apresentação, mas a sugestão deles é que os scholars do Estado desenvolvimentista não estão dialogando com os scholars que estão estudando regulação. E enquanto os scholars que estão estudando, os pesquisadores que estão estudando o Estado desenvolvimentista, eles têm uma consciência muito grande de que as pressões redistributivas elas têm que ser mediadas por instituições econômicas, esses scholars não estão olhando para o aparato regulador como uma potencial instituição que pode fazer essa mediação. Então, quando o Diogo sugere que a gente precisa ver regulação como política de Estado, eu vejo o Diogo entrando aqui como um pesquisador de Estado desenvolvimentista e um pesquisador de regulação fazendo a intermediação, mas eu acho que hoje, no mundo, o Diogo é a única pessoa que cruzou essa... Porque os pesquisadores de regulação, eles estão imbuídos nessa ideia de que a gente precisa estudar as formas institucionais do regulador para controlar o ente privado, mas eles não estão olhando para a relação mais ampla com o Estado e o modelo de Estado onde esse regulador está imbuído, né? E é aí que eu acho que o diálogo pode ser frutífero. Eu não sei porque o meu... Só isso. Então, eu vou terminar tentando responder a pergunta que o Mário colocou. O que funciona, né? Porque até agora eu falei o que não funciona. O que funciona? Bom, eu acho que é difícil responder essa pergunta num contexto em que a literatura está sugerindo que não há modelos, né? Então, a gente tem o Hall and Soskice produzindo um livro mostrando que as economias de mercado elas podem ter várias configurações e não existe uma configuração que é mais bem sucedida que a outra, né? As economias de mercado liberais podem ser tão bem sucedidas quanto as economias de mercado coordenadas. O Levi Fauer, na onda do Hall and Soskice, sugere que a gente precisa estudar a variedade de capitalismo regulador, né? Ou seja, de que vão existir vários modelos de regulação e eles precisam estar adaptados ao modelo de capitalismo onde essas agências reguladoras estão operando. E eu acho que o desafio nosso para descobrir o que funciona nos trópicos, né, em países em desenvolvimento e altamente desiguais, ela não pode ser isolada, essa pergunta não pode ser isolada da pergunta mais ampla de qual é o modelo de Estado que a gente precisa dentro desse contexto, né? Então, esse é o meu último slide. Eu queria deixar a pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que a gente precisa, e eu acho que esse é o infortúnio de eu não ter podido participar de toda a conferência. Eu sei que tiveram painéis sobre o Estado desenvolvimentista, eu sei que o Sérgio Lazzarini provavelmente falou do capitalismo de Estado. Então, eu acho que existe um esforço para estudar quais são os modelos de Estado que países como o Brasil deveriam estar adotando, e eu acho que a sugestão aqui, a pergunta de seria possível um Estado regulador, é a sugestão de que a resposta a qual é a regulação que funciona vai depender de qual é o Estado que a gente está buscando. Então, eu queria sugerir aqui que, em termos de resposta à pergunta brasileira, vai ser uma resposta específica. Em termos teóricos, eu acho que a gente precisa investir mais na análise de variedades do Estado regulador, entender como que em diferentes países, em diferentes contextos, diferentes arranjos vão ser preferíveis.
eu vou terminar aqui minha apresentação, deixando meu e-mail e a referência a um artigo, a um capítulo de um livro que saiu recentemente, onde eu exploro algumas das ideias que eu apresentei. Obrigada.